Boa noite, doutor. Tá me ouvindo? Eu acho que não. É. O retorno dele deve estar desligado. Uhum. Boa noite a todos. Iniciaremos neste minuto a palestra do Dr. Orsino. Sejam todos bem-vindos. Em breve iniciaremos a palestra. Dr. Orsino, o senhor me escuta? Estou te ouvindo bem. Perfeito. Posso falar? Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite a todos que estão assistindo, que já estão online. Bem, daqui a pouquinho já vamos começar, então, a nossa palestra. Tá bom. Doutor Orsino, o senhor está mutado. Oi. Alô, boa noite. Estamos no ar, doutor Orsino, pode ir? Posso compartilhar a tela? Pode. Você fala um pouquinho da apresentação do que você vai falar hoje e depois começa. Mas você pode compartilhar também. Ok. Vou... Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês esse momento de troca de experiências aí e compartilhamento de conhecimento. Eu sou fisioterapeuta há 28 anos no Instituto do Coração e nós estamos desde o início da pandemia, como foi um centro de referência no estado de São Paulo, né, para o combate à Covid-19. Atualmente eu estou lotado na UTI Covid, desde que ela veio transferida do HC Central, porque no início da pandemia os pacientes foram todos direcionados para o HC Central, mas aí com a pandemia se espalhou, aí todos os institutos acabaram tendo os pacientes contaminados, e aí atualmente hoje cada instituto cuida do paciente que está aos seus cuidados. E o INCOR reservou 150 leitos, né, um acordo com o governo do estado, e desses 150 leitos foram reservados para Covid, sendo que aproximadamente 90 leitos, né, são de terapia intensiva e o restante de enfermaria. Então, vim trazer um panorama aqui para vocês, muito mais da experiência nossa, de como nós estamos fazendo aqui, muito menos do que a própria doença, que já foi brilhantemente exposto pela professora Ludmila. Então, a parte da doença, só para a gente situar um pouquinho, e aí eu vou tentar ser o mais prático possível, porque acho que essa é a ideia dessa live aqui, a gente compartilhar um pouco essa experiência aí da gente que atendeu, já passaram mais de 670 pacientes com Covid pelas nossas unidades até então.
Então, é um prazer muito grande estar aqui colaborando com vocês. Eu vou compartilhar a tela para a gente poder começar. Então, o tema que foi proposto seria assistência ventilatória do paciente cometido com a Covid-19. Isso que nós vamos tratar, então, a partir de agora. Então, a insuficiência respiratória provocada pela Covid-19 tem em sua fisiopatologia um dano alveolar difuso, bilateral, com exudatos celulares de fibromixoides. Os pneumócitos apresentam uma descamação, edema pulmonar e posterior formação de membrana hialina. A sua fisiopatologia ocorre rapidamente, dentro de 12 a 24 horas de instalação da doença, e pode progredir rapidamente para a insuficiência respiratória hipoxêmica. Normalmente, desde o início dos sintomas, o tempo médio para o desenvolvimento da síndrome respiratória aguda grave situa-se em torno de 8 a 12 dias, com um tempo médio de ventilação mecânica, e aí nos primeiros estudos, de 10 a 14 dias. O padrão radiológico ficou muito característico da Covid-19, né? É um padrão muito característico que até o leigo hoje consegue identificar esse padrão de vidro fosco acometido os pulmões com a Covid-19. Então, é um dano radiológico que se apresenta como envolvimento pulmonar bilateral, predominantemente posterior e periférico. A maior parte das consolidações ocorre a partir do 5º dia. Essas consolidações são mais frequentes em indivíduos maiores de 50 anos. E o diagnóstico da doença, como está tão claro para todos, é aquele onde apresenta a febre, a tosse e a opacidade radiológica no formato de vidro fosco. Ela tem uma alta prevalência e aí a sequência dessa lesão ela pode se organizar para uma pneumonia obliterante, uma vez que esses pacientes apresentam um período bastante prolongado de internação. Então, aqui, como nós podemos observar, é um padrão radiológico, como foi disse, principalmente padrão de vidro fosco, principalmente posterior e periférico, uma tomografia de tórax bastante comum no paciente acometido com a Covid-19. E aqui lembrar, esse aqui superior, o padrão do parênquima pulmonar normal, e aqui o parênquima com vidro fosco, com essa opacidade principalmente posterior e periférica. Como forma de tratamento, a primeira linha de escolha que nós temos para os casos leves de Covid-19, que apresentam já algum grau de hipoxemia, seria a utilização de oxigênio via catéter nasal, né, de baixo fluxo. Podemos utilizar o catéter aqui com umidificador e as máscaras de reservatório naqueles casos de hipoxemia leve. Podemos também utilizar as máscaras de Venturi ou a máscara de nebulização que apresenta, e a gente consegue ofertar uma quantidade maior de oxigênio para os pacientes. No começo dessa pandemia, é nova para todo mundo, porque nós temos de instalação da doença. A AMIB, né, orientava sobre o manuseio dos pacientes aí com pneumonia e insuficiência respiratória cometidos pela Covid-19, ela era bem claro aqui na sua versão número 4 de 2020, as situações específicas que a gente poderia estar, então, utilizando ventilação não invasiva, até porque, pela ausência de estudos que comprovassem que essa doença é nova entre nós, então a ventilação não invasiva até então apresentava um baixo grau de evidência, né? Um relato... Oi? O pessoal está falando que o áudio está um pouco baixo. Será que o senhor consegue nas configurações? No próprio Zoom, aqui do lado de onde você muda, tem uma setinha, Audio Settings. Do lado, ok. Vai no Audio Settings, aí tem o volume do microfone, vê se está baixo.
Deixa eu tentar falar, vou tirar o microfone, vou tentar falar direto com o microfone do próprio computador para ver se melhora. Tá. Agora ficou melhor? Para mim ficou. Ficou? Para mim ficou agora. Então tá bom, vamos seguir assim então, acho que é melhor mesmo. Então a AMIB preconizava então situações bastante específicas aí para a gente, a recomendação para utilizar então ventilação não invasiva nos casos de Covid-19, porque, como sabemos, o maior problema dessa pandemia do coronavírus é a dispersão do vírus, né, no meio ambiente. E aí sabemos que utilizar, então, a ventilação não invasiva seria um recurso que utilizaria, então, um fluxo muito alto e contaminaria todo o ambiente e outros pacientes. Então, essa recomendação era bem clara no começo da pandemia, então, com baixo grau de evidência científica para sua utilização. Então, a indicação principal na Covid-19 de oxigenoterapia seria para os pacientes hipoxêmicos que apresentassem uma saturação periférica maior do que 93%, aí utilizávamos inicialmente apenas um catéter de O2 a 5 litros por minuto, naqueles pacientes também que apresentassem uma dispneia leve. Ela preconizava, então, que a utilização de catéter nasal ou a ventilação não invasiva deveria seguir algumas recomendações, como um quarto individual, quartos com pressão negativa, que essa ventilação mecânica fosse realizada no circuito, principalmente do ventilador mecânico, que apresenta, né, um duplo circuito, um ramo INS e um ramo ES, e a utilização de filtros HME e filtros EPA para tentar reter o vírus no filtro, né, e uma interface aí com mínimo vazamento para o ar ambiente. E foi assim que nós iniciamos na pandemia, e aí até que era preconizado, então, da intubação precoce para os pacientes, porque senão ia dispersar o poluente, ia contaminar outros pacientes e toda a equipe multiprofissional. Então, é aqui que seria a interface ideal da ventilação não invasiva, onde aqui não tem dispersão de poluentes, de aerossóis para o meio ambiente, o aerossol era dispersado através aqui desse filtro EPA aqui no ramo respiratório, então isso seria a forma ideal, ou o capacete helmet, que também não oferecia a dispersão de poluente, mas como nós sabemos aqui, não é a realidade nossa do Brasil, nem a nossa no Hospital das Clínicas aqui, de termos um equipamento capaz de promover essa não dispersão de poluentes. E aí, com o aumento da demanda dos pacientes, e com o nosso também maior aprendizado em relação a essa doença, nós passamos e tivemos que utilizar a ventilação não invasiva, agora da forma que nós usávamos anteriormente da pandemia. O que nós passamos a utilizar foi apenas a utilização de um filtro HME, aqui para tentar reter um pouco da partícula, mas devemos lembrar que aqui na válvula respiratória, esses aerossóis estão sendo administrados aqui dentro do quarto do paciente. Então, numa situação de pandemia, aquela situação ideal de ter um quarto individual com pressão negativa e que não haja dispersão de poluentes, no começo da pandemia foi assim, mas aí à medida que as unidades de terapia intensiva foram se restringindo para atender apenas pacientes com Covid, apenas pacientes com Covid confirmado, e muitos dos profissionais que trabalham dentro dessas unidades muitas vezes já contraíram a doença. Eu mesmo tive a doença em abril do ano passado, e aí, então, usando todas as medidas aí de prevenção, a gente passou a utilizar a ventilação não invasiva, e não temos um estudo lá no Instituto que comprove isso, mas não houve um aumento de contaminação, principalmente entre os funcionários, mas é sabidamente que tem a dispersão de poluentes, sim. Então, o que preconizava-se a AMIB no começo, quando instituído a ventilação não invasiva, seria com uma pressão inspiratória e expiratória de 10 centímetros de água, com uma FO2 menor do que 50%, para objetivar sempre uma saturação ali em torno de 93%, mas desde que essa frequência respiratória também não ultrapassasse 24 respirações por minuto. Preconiza-se, então, manter os pacientes nesses parâmetros por até 1 hora,
e aí constantemente observar se os pacientes, durante a realização da ventilação não invasiva, apresentam melhora clínica ou melhora na sua oxigenação. Uma vez com melhora da oxigenação, podemos voltar para o catéter de O2, porém, se houve uma ausência de melhora ou piora clínica, ou rebaixamento do nível de consciência ou piora da oxigenação, estaria indicado no começo da pandemia a intubação imediata. Eu estou falando no começo da pandemia porque a gente acabou aprendendo e a gente mudou um pouco isso, mas eu preciso passar o que é a recomendação da AMIB, né, que essa é a ciência que nós temos até o momento, e depois um pouco da experiência do Instituto do Coração. Sabemos que os pacientes com insuficiência respiratória por Covid-19, eles apresentam altas demandas por fluxo inspiratório, então muitas vezes não o suficiente nas máscaras, na ventilação não invasiva, onde a gente vai encontrar um fluxo de 30, 40 litros, e às vezes o paciente com uma demanda muito alta, havia necessidade de utilizar um outro recurso que também no início da pandemia era meio que proibido, que seria a utilização do catéter nasal de alto fluxo. Né? Com ele, a gente é possível oferecer de 30 a 60 litros por minuto de oxigênio, administrado diretamente aí na nasofaringe do paciente. Dessa forma, melhora a depuração do dióxido de carbono e diminui o espaço morto, melhora a ventilação. Eu consigo ofertar uma FO2 até 100% para o paciente. Sabemos que gera uma pequena pressão positiva no final da expiração, não é muito necessário nos pacientes com Covid, e proporciona um maior conforto do que obtido com oxigênio frio e seco. Então, no começo da pandemia, tinha muita resistência à utilização. Os primeiros estudos contraindicavam a utilização do catéter nasal de alto fluxo, mas posso garantir para vocês que isso mudou e a gente tem utilizado cada vez mais. Então, esse aqui é o catéter de alto fluxo, então isso aqui é a base, que ele vai numa base geradora de alto fluxo, e o paciente recebe agora o seu oxigênio aquecido e umidificado, podendo chegar até a 100% de oxigênio. O que recomenda-se pela AMIB também, que para utilizar o catéter nasal de alto fluxo, precisa de uma equipe treinada e experiente, esse dispositivo esteja pronto de uso imediato e que toda a equipe esteja com sua proteção adequada. Né? E a AMIB preconizava, então, que se no mínimo um desses 3 itens não tivesse preenchidos, estaria contraindicado a utilização do catéter de alto fluxo. Né? E nós também, no começo da pandemia, tínhamos à disposição poucas bases, mas hoje nós temos números adequados, então a gente utiliza bastante quando bem indicado. E como que seria uma resposta adequada para o catéter nasal de alto fluxo? Seria após a sua instalação, após 1 hora, que esse paciente apresente uma melhora da oxigenação, uma redução dos seus sinais de desconforto respiratório, uma melhora da pressão arterial de oxigênio maior que 65 milímetros e que o seu pH volte ali a próximo de níveis de normalidade. E, constantemente, esse paciente deve ser reavaliado à procura de falha, né? Uma vez falhando aí o método, aí teria indicação da intubação orotraqueal, já que todos os outros métodos falharam. E eu trago aqui para vocês uma experiência de um paciente de hoje. Né? Chego no plantão hoje às 7 horas da manhã, me deparo com um paciente, ele já está com 20 dias da doença, o PCR dele já deu negativo, mas o pulmão tem um acometimento bastante grave, e ele saiu da área Covid, e ele já estava estubado já há uns 3 dias, com um acometimento pulmonar bastante grande, e ele teve uma piora do padrão respiratório, e aí nós estávamos utilizando a ventilação não invasiva com esse paciente, e aqui, como podemos observar aqui, estava aqui com uma frequência respiratória de 35, na máquina estava 28, ele estava entrando mais alguns ciclos, fazendo um volume, ele é um paciente grande, que estaria adequado para ele, em torno de 480 ml de volume corrente, mas, porém, como podemos ver, a saturação de oxigênio dele extremamente baixa, e aí ficou na dúvida a noite inteira se esse paciente precisaria ser intubado ou não diante desse quadro. Nós tentamos mudar alguns parâmetros ali,
Olha, a FO2 estava em 100%, uma pressão respiratória de 5, é um paciente já com um grau, acreditamos, já bastante avançado de fibrose pulmonar, então ele não é respondedor à PIP. Então, tinha aqui uma PIP de 5 centímetros de água, com esse EPAP de 14, e aí ficou a dúvida, então, já que falhou esse método, acho que agora tem indicação total de intubação. Uma das principais indicações de intubação da falha do método, além da não melhora da oxigenação, seria o paciente realizar imensos esforços respiratórios, que vai culminar, então, com uma distensão tão grande do seu parênquima pulmonar, fazendo uma lesão pulmonar autoinduzida, que a gente não encontrava nesse paciente aqui. Podemos observar aqui na curva, ele mantinha um volume adequado, aquele paciente fominha por fluxo e por volume, que aí ele estava provocando uma lesão pulmonar induzida pelo próprio esforço. Não era o caso desse paciente, então a gente foi tolerando, mas o que chamava a atenção é uma oxigenação muito pobre para ele, então tinha indicação da intubação. E aí, o que nós chegamos a uma conclusão, ele não se acoplava adequado, mesmo com um nível bem baixinho de sedativo ali, o Precedex baixinho, para ele ficar apenas calmo, para ele suportar a ventilação não invasiva, ele não suportava o método, e aí o que nós fizemos com ele foi retirar a ventilação não invasiva. Então, e aí retirar, como ele estava 100% de oxigênio, como nós vimos ali, e agora como oferecer um oxigênio de baixo fluxo para que ele consiga manter uma oxigenação adequada. Então, nós utilizamos a máscara de reservatório, que foi dito ali no começo, naquele paciente tão desconfortável, poxa, como assim vai tirar a ventilação não invasiva, não é melhor já entubar já? Mas é que nós conhecemos o paciente há bastante tempo, a gente já conhecia que ele tinha um grau de ansiedade, de estresse muito grande com a ventilação não invasiva. Então, nós resolvemos tirar e oferecemos para ele oxigênio via uma máscara de reservatório, acrescida também de um catéter de O2. Então, era uma máscara de reservatório a 15 litros por minuto, mais um catéter de O2 a 5 litros por minuto. E aí, o que nós encontramos, logo depois, uma melhora imediata dos sinais vitais dele. Tinha aqui no começo, esse primeiro imagem aqui do monitor, uns 116 de batimentos cardíacos, e aqui a frequência respiratória daquela forma, retirada da ventilação não invasiva. A oxigenação agora já subindo, e aí, uma meia hora depois, ele mais confortável ainda, a frequência cardíaca um pouco mais baixa, e aí com a saturação agora adequada. Então, a ventilação não invasiva, o catéter nasal de alto fluxo, a própria ventilação mecânica invasiva, é algo que deve ser extremamente individualizada, porque como nós vimos aí, cada paciente se comporta de uma forma diferente, então nós precisamos estar atento a esses sinais para que a gente consiga oferecer o melhor suporte para o paciente. Então, nesse caso, mesmo com uma hipoxemia tão grave, nós tentamos agora oxigênio de baixo fluxo, e para esse paciente que era intolerante à ventilação invasiva, ele mais competia com a ventilação não invasiva, do que ele se beneficiava dela, voltar para o catéter com oxigenação de baixo fluxo resolveu o problema dele, e até o momento que eu saí de lá, ele não havia sido entubado e estava apresentando já uma boa melhora clínica. Então, diante de tudo isso, agora tudo exposto da aula, o que foi proposto para a gente, então, assistência ventilatória no paciente com Covid-19, desde o começo da pandemia, a gente há falta de ventilador mecânico, precisamos comprar, precisamos fabricar ventiladores mecânicos. Então, o que nós encontramos, que já existia no mercado uma infinidade tão grande de equipamentos que existem no mercado, mas o maior problema não é esse, temos equipamentos então tão sofisticados igual esse da Hamilton, que podemos considerar ele como sendo até uma inteligência artificial, mas mais do que isso, o que nós precisamos é saber com quem que é o médico, o fisioterapeuta e o enfermeiro que estão com esses pacientes. São esses profissionais, porque esses equipamentos, embora como esse aí, microprocessado, vai precisar de pessoas capacitadas para estar manuseando, porque nós sabidamente ventilar os pacientes de forma inadequada, mesmo não sendo na Covid-19, é possível provocar lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica.
Então, de tudo que tem de ventiladores mecânicos aí, ela nada mais é do que uma combinação de modos ventilatórios e vão lançando outras modalidades, né? Mas até hoje nós não temos um estudo que demonstre a superioridade de uma modalidade ventilatória sobre a outra, porque não é isso que importa, né? Vai importar são os outros parâmetros que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Então, rotineiramente, nós utilizamos, aí, e a maioria dos estudos preconiza isso também, a utilização, então, de SMV a volume controlado ou a pressão controlada, ou mesmo assito controlado, se o paciente estiver completamente sedado e paralisado. Porque nós sabemos que a distensão do alvéolo capilar, através pela abertura e fechamento cíclico das vias aéreas provocadas pela ventilação mecânica, se for feita de forma inadequada, ela provoca um cisalhamento, que é a ruptura daquela membrana histológica dos bronquíolos e dos alvéolos, e aí todo esse conteúdo drena para dentro dos alvéolos. A gente tem aqui na primeira imagem um alvéolo de forma adequada, numa microscopia aqui, e aqui já um alvéolo nessa imagem do meio aqui, com lesão provocada pela ventilação mecânica. Isso pode progredir até para uma lesão total, como nós vimos nessa imagem aqui à direita. Então, como ventilar um paciente nessa condição? Isso é possível de ser induzida pela ventilação mecânica. Eu trago aqui um exemplo de um paciente que foi ventilado, não é COVID, um exemplo de um paciente que foi ventilado com 12 ml por quilo de peso, né? Sabidamente, horas depois, nós encontramos isso. Uma lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica e, no caso aqui, pelo excesso de volume corrente. Então, sabidamente, muito mais do que a modalidade que devemos estar utilizando, a nossa preocupação em ventilar os pacientes deve ser... Oi? Eu só queria saber se o senhor quer... Está aparecendo algumas perguntas. O senhor quer responder durante ou quer responder depois? Porque talvez seja... Não, seria depois. Porque talvez seja sobre esse procedimento, eu não sei exatamente. Então, o ideal seria depois. Tá bom, então nós vamos fazer as perguntas depois. Isso. Tá bom, mas já estão aparecendo perguntas aqui. Ok. Obrigado. Okay. Então, sabidamente, nós temos ventilar pacientes com altos volumes correntes, isso há muitos anos. Há 30 anos atrás, ventilava-se com 12 ml por quilo de peso, e sabidamente, ventilar pacientes assim por mais de 6 horas, a gente provoca a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, pelo excesso de volume. Então, não adianta ter apenas o ventilador mecânico se a gente não tiver médicos, fisioterapeutas e enfermeiros treinados e capacitados para estar manuseando eles, porque se a gente arbitrariamente deixar o paciente ventilando com altos volumes correntes, independente de ser COVID-19, a gente vai estar provocando lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Isso aqui é um outro paciente, um pré-operatório de cirurgia cardíaca, aqui com sua radiografia completamente normal, e aqui, após o procedimento, ele tem aqui uma opacidade, uma redução tão grande de volume pulmonar, aqui principalmente no pulmão esquerdo. Então, instituir ventilação mecânica, a gente pode melhorar ou a gente pode piorar a condição clínica do paciente. Então, o primeiro objetivo que nós temos em ventilar os pacientes, independente de que aparelho e de qual modalidade, seria manter um volume corrente adequado para todos os pacientes que estão em ventilação mecânica, principalmente acometidos pela COVID-19. Então, o volume corrente é preconizado que a gente utilize essa fórmula, né, que tem aí para homem e para mulher, nada mais é do que a gente precisa oferecer para os... Aqui eu vou encontrar com essa fórmula qual que é o peso ideal do indivíduo, né, e aí, com o peso ideal, eu vou ver, então, 6 ml por quilo de peso, esse é o volume corrente que eu preciso oferecer para o paciente inicialmente. Tem situações que a gente vai precisar utilizar até menos do que isso, em outras situações eu tenho até uma margem, eu posso utilizar até um pouco mais de volume corrente se o paciente estiver fazendo uma acidose e tiver uma driving pressure mais baixa. Então, sabidamente, não basta eu ter o ventilador mecânico, se eu estou colocando um volume inadequado, se eu não consigo acompanhar como que está a complacência estática do paciente, porque é isso que vai determinar quais são as pressões que eu devo estar utilizando. Então, muito mais do que ter equipamento, é a gente ter pessoas treinadas e capacitadas
para manuseá-los. Precisamos entender um pouco dos componentes da curva de pressão por tempo aí para encontrar aqueles valores, né? Como eu falei, o primeiro valor que a gente precisa é o volume corrente de 6 ml por quilo, e o outro extremamente importante é esse valor aqui de driving pressure, né? Que eu obtenho ela aqui através da diferença entre a subtração da pressão de platô, que está dando ali no meu paciente que está ventilando, com aquele volume que eu coloquei, subtraído da PIP. Então, esse driving de pressão aqui, ele é extremamente importante, é ele que nós devemos buscar, porque é com ele que a gente vai conseguir oferecer uma estratégia protetora de ventilação mecânica para os nossos pacientes, para que a gente não provoque mais lesões ainda do que a doença que se instalou. Então, como nós podemos trabalhar juntos, médicos, físicos e enfermeiros, para melhorar os resultados da ventilação mecânica? Utilizar sempre um volume corrente de 6 ml por quilo do peso predito, a drive, como eu já disse, menor do que 15 centímetros de água, a PIP, né, é bastante controvérsia, e aqui no começo da Covid, dessa pandemia, preconizado-se então que os pacientes não precisam de PIP. Realmente, no início, como nós vimos lá, é uma presença de vidro fosco, mas com o decorrer da doença, com o paciente muito tempo acamado, ele vai tendo consolidações, então muitas vezes a gente vai precisar utilizar PIPs um pouquinho maiores do que 5, mas nós vamos mostrar como que a gente titula ela. Então, a PIP, em qualquer situação de ventilação mecânica, ela tem que ser o suficiente para evitar o colapso alveolar e garantir a adequada troca gasosa, e que também ela não seja lesiva por lipidistensão e não provoque alteração hemodinâmica persistente e refratária, apesar do aumento de drogas vasoativas e fluido. Então, a PIP é algo bastante importante da gente estar titulando. O posicionamento adequado do paciente, isso sempre, porque eu consigo prevenir a PAV se eu manter esse paciente semi-sentado no leito, porque se ele tiver Covid-19 agora, eu deixar ele em decúbito dorsal horizontal, e ele em cima da Covid-19, ele for acometido com uma pneumonia associada à ventilação mecânica, vai agravando cada vez mais o quadro. Né? Eu posso usar o posicionamento para melhorar a mecânica respiratória, favorecer a ventilação. Eu posso usar o posicionamento adequado para melhorar a relação ventilação-perfusão do paciente, quer seja utilizando o decúbito prono ou os decúbitos laterais. Então, posicionamento adequado é extremamente importante. Ajustes finos nos mecanismos de disparo e sensibilidade, quando o paciente estiver em desmame da ventilação mecânica, para evitar o máximo de assincronia, porque a assincronia provoca lesão pulmonar e instabilidade hemodinâmica, e a manobra de recrutamento alveolar, quando bem indicada, quando a gente encontrar áreas de colapso pulmonar, que inicialmente na COVID nós não temos isso, é aquele padrão de vidro fosco, acometimento em vidro fosco, mas à medida que a doença e o paciente permanece dias, semanas, meses em ventilação mecânica, muitas vezes temos que lançar mão desse recurso. E os pacientes, então, uma vez candidatos agora ao desmame e antes de extubação, que a gente sempre faça o teste de respiração espontânea. Então, quais são os achados que nós aprendemos diante dessa doença tão terrível, que a gente encontra uma hipoxemia grave e desproporcional, né? Uma das hipoxemias mais graves que a gente já presenciou. A gente não precisa nem ser da área da saúde, que a gente, hoje em dia, todo mundo em casa tem um oxímetro, mesmo aqueles portáteis. A gente encontra, nossa, fulano de tal está saturando 70%, chegou no pronto-socorro saturando 50%. Então, uma hipoxemia desproporcional, uma hipoxemia extremamente grave, com isocapnia, né? O CO2 apresenta-se num momento inicial dentro dos seus padrões ali de normalidade. Essa doença é bastante heterogênea e varia muito de indivíduo para indivíduo, mas no início a gente encontra ela com uma boa complacência. É uma doença de um curso bastante prolongado, 2 a 3 semanas, mas a gente tem diversos casos aí que vão passar de meses. Infecções secundárias são muito frequentes, né? Sabidamente, agora é uma doença de vaso, que provoca microtrombos, aí, tanto periféricos quanto pulmonares, podendo levar aí a insuficiência cardíaca e uma resposta inflamatória
exacerbada em todo o corpo. Né? Como o professor Marcelo, desde o começo dessa pandemia, me chamou muita atenção, né, por eu viver num hospital de cirurgia cardíaca, que ele nos dizia que os pacientes acometidos com a Covid-19 e permaneciam ali 2, 3 semanas em ventilação mecânica, a gente tem muito mais do que isso, hoje em alguns casos, seriam como o paciente estivesse em um estado de 3 semanas de anestesia. Né? E, sabidamente, nós encontramos os pacientes ali, que eu mostrei ali naquele pós-operatório de cirurgia cardíaca, basta anestesiar um paciente que, mesmo ele tendo um pulmão saudável, ele anestesiado, ele já com a redução da sua atividade contrátil do diafragma, e ele deitado na posição de supina, a gente já começa a ter colapso nas regiões posteriores do pulmão. Então, imagina isso, algumas horas de cirurgia, e nós vamos ter agora os pacientes nas nossas UTIs aí, com uma ventilação mecânica extremamente prolongada. Então, a importância tão grande da gente usar o posicionamento para esses pacientes aí, para evitar, então, o colapso nas regiões dependentes dos pulmões. Então, o que nós aprendemos aqui com essa doença, que nós precisamos individualizar o tratamento. Né? Como eu mostrei ali no início, aquele caso, era um caso que, se a gente não individualizasse, esse paciente estaria intubado. Não que a intubação seja ruim, mas ela tem que ser muito bem indicada. Né? E no começo da pandemia, por desconhecimento da doença, né, a preconização era da intubação ser o mais precoce possível, e nós já sabemos que em algumas situações a gente pode não necessitar que o paciente seja intubado. Então é isso que nós temos. Após algum tempo desse paciente agora acometido com a COVID, durante longa permanência na UTI, ele vai ter agora suas opacidades aqui, principalmente nas regiões posteriores do pulmão. O vidro fosco está ali, agora ele é acometido, por exemplo, com uma pneumonia, e aí são somatórias de doença, por isso que torna um caso tão grave, uma mortalidade tão grande. Né? E lembrando aqui, um parêntese na mortalidade, né, se situa-se aí no estudo brasileiro que está sendo conduzido aí das UTIs, em torno de 80% dos pacientes intubados vão a óbito. Então, a intubação orotracal, como nós vimos lá, não é a salvadora de tudo, ela vai ter os seus benefícios, e os benefícios serão cada vez maiores se a gente tiver uma equipe extremamente treinada para estar ajustando esses parâmetros aí, porque lá no começo não tem ventilador e vão intubar. Se fosse isso, a gente não teria uma mortalidade de 80% nos pacientes intubados. 80% em média, sabidamente, nós temos centros aí de excelência que tem uma mortalidade pelo menos metade dessa daí. E é isso que acontece quando nós estamos na posição supina, né, em ventilação espontânea. E aqui, quando agora eu paraliso os meus músculos, e aqui seria como se o diafragma agora ele fosse prensado na direção dos pulmões aqui, provocando aqui um colapso nas regiões posteriores do pulmão. Então, a gente pensar que esse paciente vai ficar durante semanas, meses deitado numa cama, o que isso pode acometer, além da própria doença. Então, é isso que nós encontramos, os colapsos posteriores, principalmente os gravitacionais, por isso da importância da mudança frequente de decúbito do paciente. E, então, uma vez instituído a ventilação mecânica, nós iniciamos a ventilação mecânica. Isso daqui não é receita de bolo de forma nenhuma, o objetivo não é esse. O objetivo nosso ali é falar da importância do volume, da driving pressure, mas a gente precisa regular o aparelho de alguma forma inicial. Né? E nós aqui regulamos da seguinte forma: a gente ventila os pacientes em SMV a volume ou a pressão, desde que o objetivo principal seja manter 6 ml por quilo de peso, né? Uma pipa inicialmente de 10 centímetros de água, mas depois nós vamos titular. SFO2 60%, mas muitas vezes nos casos graves a gente já intuba o paciente com 100% de FO2, mas buscando sempre um delta de pressão menor do que 15 centímetros de água. No Instituto do Coração, lá na UTI de Covid, nós temos duas, nós temos a UTI respiratória, né, comandada pelo professor Carlos de Carvalho e o Marcelo Amato, né, e nós temos uma outra UTI
maior de 40 leitos, onde eu fico, que nós chamamos de UTI e COVID. Nessa UTI, nós não utilizamos essa tabela de PIP Table para calcular a PIP dos pacientes, porque nós preferimos, desde o início da pandemia, e a gente sempre acreditou isso, mesmo nos pacientes que não evoluíam para a SARA, mas não pela Covid-19, que a PIP, que a FA2 devia ser titulada ali individualmente, muito mais do que utilizar uma tabela, mas ela existe, ela tem milhares de trabalhos na literatura. Eu só quero dizer para vocês que não é a nossa rotina utilizar. Nós passamos a utilizar já há bastante tempo na cirurgia cardíaca, em estudos que nós realizamos lá, a nossa busca de manter uma estratégia protetora pulmonar com baixos volume corrente, menor ou igual a 6 ml por quilo de peso, titular a PIP ideal pela menor driving pressure, porque, sabidamente, aqui nós temos que driving pressures maior do que 15, 16 centímetros de água estão relacionadas diretamente ao aumento da mortalidade dos pacientes intubados. Então, a nossa busca, muito mais do que encontrar a FO2 e o PIP, seria buscar, então, ventilar os pacientes com a menor driving pressure possível e como que nós fazemos isso daqui. Na estratégia protetora pulmonar que nós utilizamos para todos os pacientes, ventilamos os pacientes com volume corrente menor ou igual a 6 ml por quilo de peso, buscamos uma pressão de platô menor do que 30 centímetros de água, para obter uma driving pressure menor do que 15, e aí esse aqui é preconizado PIP maior do que 12, foi durante esse estudo, mas como eu já falei para vocês, a manobra de recrutamento alveolar e a PIP, ela é individualizada de acordo com cada paciente do que ele precisa naquele momento. Então, a gente tem uma tabelinha que nós aplicamos para todos os pacientes para facilitar. Nós temos 40 pacientes dentro de uma UTI, desses 40, muitas vezes, mais da metade deles estão em ventilação mecânica, então, com uma demanda tão grande, então nós criamos uma tabelinha simples para poder passar o plantão, para ver se todo mundo estava seguindo a mesma forma, para a gente conseguir manter os pacientes dentro de uma estratégia protetora, mas nada mais é uma tabelinha daquilo que a gente passou aí para vocês, mas aí o que eu quero passar para vocês é a forma que a gente calcula a PIP ideal para esses pacientes aqui. Seria, então, pela menor driving pressure possível. Então, a gente vem aqui, vai buscar, a gente eleva a PIP, e aqui podemos atingir até 24 centímetros de água de PIP, e nós vamos aqui, em cada valor de PIP, qual que é a driving pressure que está sendo apresentada naquele momento, e qual que é a saturação periférica de oxigênio. E nós vamos reduzindo. Então, a gente começa da maior PIP até a menor PIP, e aí nós vamos encontrar a ventilação mecânica, a PIP ideal para esse indivíduo. Aí seria aquela, então, que apresenta aqui, nesse exemplo aqui, seria, então, uma PIP de 12, porque ela que me apresenta uma driving pressure aqui menor do que 15 centímetros de água, mas com uma oxigenação melhor do que com uma PIP de 12, com uma saturação de 91. Mas aqui, então, poderia ficar, então, a PIP aqui em torno de 12 centímetros de água, é uma PIP ideal para esse paciente aqui, porque ela está me mantendo, então, com uma drive de 13 centímetros de água, mantendo uma boa oxigenação. Então, aí nós passamos a ventilar os pacientes agora, então, com essa PIP que nós encontramos aqui, através de uma titulação da PIP de forma decremental. Quando esses pacientes agora apresentam um colapso, visto ali na radiografia de tórax e redução da complacência pulmonar, nós realizamos a manobra de recrutamento alveolar nesses indivíduos, na modalidade de pressão controlada, nós instituímos um delta de pressão de 15 centímetros de água e levamos a PIP para 30 centímetros. Mantemos essa PIP durante 1 minuto e repetimos essa manobra durante 3 vezes, e aí depois, uma vez o paciente, depois de recrutado, ele tem sua PIP novamente titulada. Então, é assim que nós fazemos quando está indicada a manobra de recrutamento alveolar. E o que chama muito a atenção, depois esses pacientes que inicialmente ali, até pela alta demanda respiratória deles, que o drive
tão aumentado, eles apresentam uma normocapnia, uma isocapnia, mas a gente, à medida que a doença progride, muitas vezes nós encontramos agora esses pacientes com uma hipoxemia refratária, e isso torna-se algo bastante difícil de manusear na ventilação mecânica, porque a gente, às vezes, eu posso aumentar a frequência respiratória do paciente até quanto? Né, para que eu não ocorra aí a presença de alto PIB e eu reinale o próprio CO2 da expiração. Aí, novamente, vai precisar de pessoas treinadas e capacitadas, que é o nosso objetivo dessa troca aqui, né, da importância, porque nesse caso a gente vai precisar calcular qual que é a constante de tempo pulmonar, né, nesses pacientes aqui de vidro fosco, aquele acometimento tão grave, sabidamente eles apresentam uma constante de tempo pulmonar bastante baixa. O que é isso? São pacientes que apresentam, que eles conseguem exalar todo o volume de ar dos seus pulmões em poucos segundos, em frações de segundos. E o que isso representa para a gente? Representa que eu posso, na ventilação mecânica desses pacientes, trabalhar com altas frequências respiratórias. Tranquilamente, a gente trabalha com tempos inspiratórios em torno de 0,6 segundos, e numa ventilação convencional a gente usa 1 segundo, nos pacientes ali com acometimento grave, com a Covid-19, a gente muitas vezes precisa trabalhar com tempos inspiratórios de 0,5, 0,6 segundos, e isso nos permite, por eles apresentarem uma constante de tempo pulmonar bastante reduzida, trabalhar com frequências respiratórias muitas vezes acima de 30 até 40 respirações por minuto, sem estar utilizando aparelhos de alta frequência. Né? Isso é possível por uma característica própria da doença, são aqueles pulmões que apresentam fibrose, com constante de tempo baixo, então a gente pode trabalhar tranquilamente com frequências respiratórias bem maiores do que nós já trabalhamos. Em todos os 27 anos de experiência que eu tenho dentro de UTI, nas outras condições eu nunca cheguei a precisar ventilar paciente com frequência acima de 30, muitas vezes invertia a relação, mas aí na Covid-19 já virou quase que uma rotina nos casos graves da doença. E uma manobra extremamente que veio para ficar, ela já era muito utilizada nos casos de SARA grave, né? A utilização da posição prona, ela é muito utilizada há muitos e muitos anos, e ela sempre veio em desuso, e aí outros estudos mostravam que ela aumentava a mortalidade, que não tinha benefício, né? Mas sabidamente nós sabemos, encontramos que a posição prona ela é muito indicada, sim, principalmente nos casos dos pacientes acometidos pela Covid, que, como nós vimos, é uma doença que provoca uma enorme alteração na relação ventilação-perfusão, e quando eu ventilo os pacientes na posição prona, aqui o paciente intubado em posição prona, mas nós podemos pedir para o paciente que também está em respiração espontânea, em ficar na posição prona. Ele pode estar na ventilação não invasiva, ou com catéter de oxigênio, ou o alto fluxo, e ficar na posição prona. A melhora é muito rápida, porque a gente consegue nessa posição aqui melhorar a mecânica respiratória e promover o melhor equilíbrio da relação ventilação-perfusão. Então, utilizar a ventilação prona, principalmente nas primeiras 36 horas de instalação da doença, e ficar em torno dessa posição, o preconizado é em torno de 16 horas, mas já tivemos alguns casos aí que foi necessário ficar 24 horas na posição prona. Então, como nós temos uma hipoxemia decorrente aí de shunt pulmonar, num desequilíbrio ventilação-perfusão, a posição prona vem para reduzir essas áreas aí que não estão sendo ventiladas, porque agora aquele colapso posterior eu consigo recrutá-los e reestabelecer uma melhor relação ventilação-perfusão quando eu ventilo o indivíduo na posição prona. Então, aqui, né, nessa radiografia aqui de um paciente típico de Covid-19, extremamente grave e intubado, sabidamente, nesse caso aqui, nós não encontramos consolidações pulmonares aqui de decúbito gravitacional, então esse paciente dificilmente se beneficiaria de uma manobra de recrutamento alveolar, não estaria nem indicado muitas vezes, se a complacência estiver adequada, mas é um doente que, com certeza, com uma relação PO2 a FO2 menor do que 150, teria indicação
de ventilar os indivíduos na posição prona. Né? São vários estudos aí, há muitos e muitos anos, estudam a ventilação prona e ela veio na Covid-19 para ficar e para ajudar a salvar muitos pacientes. A elegibilidade da posição pode variar dependendo dos recursos da equipe, né? A gente, depois de muito treino, de dezenas de pacientes pronados, não é nem um bicho de 7 cabeças não, mas confesso para vocês que quem nunca fez, quem não tem experiência, precisa ali de uma equipe para tomar bastante cuidado com os dispositivos, mas é algo que o paciente se beneficia tanto que vale a pena a equipe treinar antes para estar instituindo esse recurso. Sabidamente, com a posição prona, a gente vai encontrar isso como um sinal de melhora dos pacientes, seria uma redução da sua driving pressure e a melhora da complacência pulmonar, né, porque agora tem aquele tecido que está colapsado posterior, agora ele fica para cima e a possibilidade dele expandir é melhor. Melhora muito a relação PO2 e FO2, eu consigo muitas vezes atingir o alvo de oxigenação na primeira gasometria após a instituição da posição prona. Né? E lembrar também que aquela vez que eu instituí a PIP na posição supina, quando eu ventilo o paciente na posição prona, eu vou ter que novamente fazer os cálculos de medida de mecânica respiratória, porque agora é muito frequente que essa PIP agora na posição prona ela seja outra, pode ser maior ou menor, então como é uma doença que a gente deve individualizar o tratamento, seria o ideal retitular a PIP através da PIP decremental. E uma vez agora tudo dando certo, o paciente evoluindo muito bem, a gente deve lembrar então que são pacientes que vão ficar muito tempo em ventilação mecânica, vão utilizar dias e dias de sedativos e bloqueadores neuromuscular, vão apresentar um catabolismo exacerbado, um consumo músculo esquelético e músculo respiratório muito grande, então o desmame desses pacientes é muito prolongado muitas vezes, mas a gente deve buscar, então, sempre através de realização de testes de respiração espontânea, né, uma vez que o paciente já está apto para ser desmamado, então, para a gente encontrar, então, qual que seria aquele momento ideal de estar estubando um paciente utilizando um recurso bastante simples, que é a utilização de um teste de respiração espontânea, e se cada vez que falhar, a gente volta o paciente para os parâmetros anteriores, aumenta o conforto, né, para a gente poder estubar os pacientes em melhores condições, porque muitas vezes agora eu estubo o paciente e a gente gostaria que agora ele fosse para oxigênio de baixo fluxo, porque a VNI dele está sendo reservada para um paciente que está no pronto-socorro. Então, para otimização de recursos materiais e humanos, a gente deve, como qualquer condição de estubação, né, mas isso é muito mais criterioso na Covid-19. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, e aí agora a gente pode responder as perguntas que já houveram algumas aí, que já foi dito. Muito obrigado. Doutor, o senhor consegue clicar no QIA e ver a pergunta, ou quer que eu leia para o senhor? Consigo clicar. Aqui, o Marco Antônio está perguntando da utilização, será que foi naquele caso ali, da utilização de uma máscara com 5 litros, mais um catéter nasal a 3 litros? Se for, Marcos, em relação àquele caso daquele paciente, a falha da ventilação não invasiva está muito mais ligado com o conforto do paciente. E aquele paciente agitado, a gente percebia que a ventilação não invasiva para ele estava sendo muito mais prejudicial, porque isso é uma das falhas da ventilação não invasiva, é a intolerância do paciente à interface. Né? E a gente já conhecia esse paciente, que ele ficava melhor dias atrás com a utilização de oxigênio de baixo fluxo. Então, naquele caso daquele paciente, ele estava com uma máscara de reservatório a 15 litros de oxigênio, mais um catéter
nasal a 5 litros, porque na ventilação não invasiva ele estava recebendo 100% de oxigênio. Tá? Então, foi isso que nós utilizamos aí. E aí, a pergunta do Cláudio, na configuração do ventilador ali, melhor para Covid-19, então, o SMV, Cláudio, tanto faz, o SMV, ele pode ser a volume ou a pressão, tá? Ou a volume controlado ou a pressão. Se a gente tiver um paciente, que muitas vezes, é isso que vai acontecer, nos casos dos pacientes intubados graves, que estão intubados, eles vão receber muitas vezes sedativos e bloqueadores neuromuscular. Então, independente da modalidade que você colocar, a máquina vai comandar todo o ciclo respiratório ali. Então, a modalidade não é o principal problema para esses indivíduos aí, e sim qual que é o volume corrente que nós estamos utilizando para ele. Então, independente de a gente utilizar volume, modalidade ciclado a volume ou ciclado a pressão, que a gente respeite os 6 ml por quilo ou menos do que isso. Que a gente respeite aquela driving pressure ser a menor possível. Como que eu faço isso? Eu estou 6 ml por quilo de volume corrente e a driving pressure está 20 do paciente e a minha PIP está de 10. Você vai precisar reduzir, primeiramente, o volume corrente. Né? Se aquela PIP seria ideal para esse paciente que você titulou em 10 e a drive está dando 20 e você está com 6 ml por quilo, você vai ter que lançar mão de ventilar, às vezes até com 5, 4 ml por quilo, porque ventilar com volume corrente acima de 6 ml aí com a drive maior do que 16, vai aumentar a mortalidade, vai provocar mais lesão pulmonar. Então, a ventilação mecânica dos pacientes com Covid, a gente nada mais faz do que deixar os pulmões deles em repouso. É isso que nós queremos. Ele está anestesiado ali durante semanas e a gente quer que a ventilação mecânica não provoque lesão pulmonar. A ventilação não vai provocar lesão pulmonar se eu colocar um volume corrente menor ou igual a 6 ml por quilo, se eu oferecer a menor fração inspirada de oxigênio possível, porque o oxigênio em altas concentrações, acima de 60%, ele é tóxico, mas tem situações, como naquele caso ali, eu tinha que usar 100%, mas assim que é possível, está saturando acima de 90%, 92%, eu devo pensar em reduzir a FO2 o mais rápido possível. Eu instituí a PIP ideal, com ela eu evito que esses alvéolos vão hiperdistender e que vão colapsar. Então, daí eu já tenho, então, quais seriam, então, a melhor configuração para esse ventilador mecânico. Né? A PIP ideal, titulada através de uma manobra de PIP decremental ali, encontrando a menor drive, com menor do que 6 ml por quilo, com a menor fração inspirada de oxigênio possível. Dessa forma, independe aí a modalidade ventilatória. E, como eu falei, se o paciente estiver sedado, paralisado, eu consigo oferecer diversas modalidades, conseguem me oferecer isso. Não existe uma superioridade, né, nesse aspecto de uma modalidade sobre a outra. Agora, à medida que o paciente agora, ele está se recuperando, ele está melhorando desse quadro, ele está acordando, aí eu vou ter que lançar mão, muitas vezes, de modalidades agora assistidas, acrescentar a pressão de suporte, né, para que eu consiga uma melhor sincronia ali. Então, essas aí são essas perguntas que eu tenho aqui. A pressão ideal de CPAP para um paciente com 75% de oxigênio, se a gente pegar esse paciente com 75%, se eu tiver uma radiografia de tórax dele e eu ver que esse acometimento é aquele vidro fosco difuso, não tem sinal de colapso pulmonar, eu posso usar pressões de CPAP bem baixinha. Ele vai se beneficiar daquela pressão de 5 centímetros de água de CPAP, vai ser o suficiente, 5, 7. Mas mais do que isso, ele vai se beneficiar muito mais da fração de oxigênio. Então, agora, se eu pego esse mesmo paciente com esse acometimento pulmonar aí de 75%, que você me coloca no exemplo aqui, Milena, muitas vezes eu vou precisar de uma PIP um pouco maior do que isso, para eu tentar recuperar aquelas áreas de colapso pulmonar. Então, eu vou precisar individualizar sempre. Então, assim, de uma maneira geral, se é um caso agudo
de Covid, que chegou no pronto-socorro, subiu para a UTI, é aquele acometimento de 75% que você coloca aqui, num padrão de vidro fosco, 75% vai ser difícil a gente segurar muitas vezes paciente com o CPAP, viu? 75% já está entrando naqueles casos graves, que ali muitas vezes a gente vai precisar, se tiver um equipamento como aquele que eu mostrei ali, que eu consigo ofertar 100% de oxigênio, mas mais do que isso, instituir a ventilação não invasiva vai saber a hora de parar, né? A hora de parar a ventilação não invasiva vai ser assim, você instituiu esse método de terapêutico aí, e o paciente não apresentou melhora da sua oxigenação, não reduziu o desconforto respiratório. Então, independente de qual valor de CPAP ali, a gente tem que rever para não estar postergando muitas vezes a intubação do paciente, porque se ele estiver nessa condição aí, fazendo enormes esforços inspiratórios, ele vai provocar mais lesão pulmonar, que vai se somar com a lesão dele da Covid. Então, aí, muitas vezes, esses pacientes são indicados à intubação, porque aí a gente consegue, depois que ventilá-los de uma forma agora protetora, porque se ele ficar respirando aí num CPAP, ou num BIPAP, ou num catéter nasal de alto fluxo, realizando grandes esforços inspiratórios, ele vai fazer uma lesão pulmonar autoinduzida. Então, individualizar é o que devemos. Doutor? Oi. Temos aqui no YouTube a Marília Travassos, pergunta da seguinte maneira: Alcino, gostaria de saber a sua experiência sobre pronar os pacientes extubados em uso de catéter ou VNI. Oi, Marília, obrigado pela pergunta. Olha, a experiência é maravilhosa, tá? É maravilhosa. Nós temos paciente, os pacientes se encontram, né? Eles vão virando na cama, óbvio, esses que estão com um caso mais leve a moderado, se a gente pede para eles, eles vão automático, porque eles sentem a melhora. E às vezes a gente até, familiares nossos, fala assim, está em casa com Covid, mas é um acometimento pequeno, a pessoa fala assim, nossa, eu só consigo ficar bem quando eu estou deitado de bruços, né, quando eu estou em prona. Então, e a gente usou isso no hospital. Então, é ótimo, a gente coloca assim, precisa de um grau de colaboração, de cooperação do paciente, mas tanto na ventilação não invasiva, como no catéter, como no alto fluxo, podemos sim falar com os pacientes, explicar para ele e ajudá-los a ficar na posição prona tranquilamente, mas precisa ter um nível de cooperação e nível de consciência do paciente para isso. Mas nesses casos de leve a moderado, pode instituir sim, os pacientes vão agradecer. Ok, doutor, acho que são essas as perguntas, se quiser finalizar. O Cláudio está me perguntando aqui em relação à relação ins e ex, né, Cláudio? A relação ins e ex que nós utilizamos ali no paciente grave de Covid, que eu mostrei ali com frequência respiratória, a gente pode chegar até 30, 40 respirações por minuto. Por que a gente por que o doente consegue exalar todo mesmo nesse nível tão alto de frequência respiratória? Porque são pacientes que apresentam uma constante de tempo pulmonar bastante baixa, né? A complacência, eles apresentam uma complacência extremamente baixa e uma resistência de normal para um pouquinho aumentado. Então, quando eu multiplico a complacência pela resistência, que eu vou encontrar a minha constante de tempo, vai dar um valor em segundo bastante baixo. Então, eu posso tranquilamente trabalhar com altas frequências respiratórias, sem que o paciente esteja fazendo auto-PIP. E aí a relação vai ficando até de 1 para 1, na maioria das vezes, ali quando eu trabalho com frequência respiratória bastante alta. Às vezes a gente até inverte a relação, mas por que invertendo a relação e mesmo assim não provoca auto-PIP? Porque a constante de tempo pulmonar, na maioria deles, é tão baixa que me permite utilizar frequências tão elevadas assim, sem provocar auto-PIP. Mais uma pergunta do YouTube aqui, doutor. Cidinha Cerise
pergunta: nas primeiras 48, 72 horas, ventila a volume ou pressão? Ou é indiferente? Isso, é indiferente. É indiferente. O que nós temos que, muito mais do que o tempo, a modalidade ideal ali é que a pessoa, que a equipe esteja mais habituada e aquela que o ventilador mecânico tem. Porque o importante não é a modalidade, e sim o volume corrente e as pressões que eu estou oferecendo com aquela modalidade. Então, se eu tenho inicialmente um paciente que está grave, estava no alto fluxo, apresentou lá, falhou em todos os métodos, teve indicação de intubação, ele foi intubado. Para ser intubado, ele recebeu ali um bloqueador neuromuscular, ele recebeu uma sedação, e aí depois ele foi conectado ao ventilador e está fazendo a sincronia, está competindo com o ventilador. São pacientes que vão ficar agora semanas em ventilação mecânica, muitas vezes é necessário usar bloqueador neuromuscular. Então, se eu tiver um paciente aí, muitas vezes, que vai estar com RAS, -3, -4, -5, qualquer modalidade que você colocar, ele não vai competir, não vai gerar nenhum desconforto nele nessa condição. Então, aí, pensar assim, então, nesse primeiro momento aí de 48, 72 horas, o paciente vai estar completamente sedado e paralisado, eu vou utilizar, então, uma modalidade controlada a volume, porque ali eu vou poder controlar os picos de pressão, né, monitorar direitinho a driving pressure. Sim, é possível, mas eu consigo fazer isso também na pressão controlada. Então, o objetivo, muito além da modalidade, seria assim, a gente, independente da modalidade, garantir menor ou igual a 6 ml por quilo de peso, a PIP ideal, a menor FO2 possível, com a menor driving pressure possível. Isso é o mais importante do que a modalidade. Mas a gente ventila lá das duas formas, tanto a volume quanto a pressão, tá? Não tem também uma superioridade sobre a outra, porque a superioridade vai acontecer de acordo com o que você coloca de volumes e de pressões, e não muito mais do que uma modalidade ser ciclada a volume ou ser ciclada a tempo. Tá bom, Cidinho? Cidinha agradeceu aqui no YouTube, Letícia, obrigada. No YouTube não temos mais perguntas, aqui também já não temos mais, então eu acho que o senhor pode despedir. Ok, muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado um pouco vocês aí nessa luta que estamos travando aí contra essa Covid-19. Né? Vamos torcer aí que a gente consiga um programa rápido de imunização, porque é só com ela que a gente vai conseguir frear essa doença. Mas, enquanto isso, né, nós temos aí, dias atrás, aí, em torno de 4 mil mortes, e devemos lembrar que a maioria das UTIs do Brasil aí apresentam uma taxa de 80% de mortalidade dos pacientes intubados. Então, essa mortalidade vai aumentando, né? Sabidamente, se eu estiver ventilando um paciente de forma inadequada, com uma driving pressure maior do que 15 centímetros de água, eu estou contribuindo para esse aumento de mortalidade. Né? Então, nós aí, profissionais da saúde, devemos buscar, então, a excelência na ventilação mecânica, né, para que a gente proporcione aí que o paciente consiga encontrar forças e aí para ele vencer essa doença e que a gente não provoque lesão com a ventilação mecânica. Então, muito mais do que a gente ter ventiladores mecânicos, nós precisamos ter profissionais, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros capacitados para manuseá-los. E dessa forma a gente vai conseguir minimizar o estrago provocado por essa doença. Tá? Obrigado, uma boa Páscoa a todos aí, foi um prazer compartilhar com vocês. Qualquer coisa também, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, eu deixei ali o e-mail, então será um prazer se eu puder ajudar. Tá? Uma boa noite a todos. Bem, boa noite, pessoal. Boa noite a todos o pessoal de Diamantino, da região.
E assim, mais uma vez, nós terminamos a nossa segunda aula. Nós estamos tendo um apoio muito grande aí da Universidade de São Paulo, da USP. Esses profissionais que estão fazendo, nesse momento, esses treinamentos para Diamantino são profissionais da Universidade de São Paulo, da USP. Hoje a aula foi específica com o Dr. Alcino Costa Leme, ele é pós-doutorando, doutor em ciência pela USP. Ele é fisioterapeuta com especialização em fisioterapia cardiorrespiratória e terapia intensiva. E atualmente ele é encarregado da UTI cirúrgica do INCOR, São Paulo. Tem uma importância muito grande para a gente nesse momento, esses treinamentos, essas capacitações, essa relação, novos conhecimentos. Nós estamos passando num momento extremamente delicado, Diamantina especificamente. Nós estávamos até semana passada com uma taxa de 25%, de infecção, e já estava sendo considerado o município com uma taxa muito alta de contaminação. E essa semana o município passou a 35% a nossa taxa de contaminação. Isso significa que a grande parte desses casos acabam se tornando casos graves, e essas pessoas com certeza irão passar pela nossa ala Covid, onde nossos profissionais têm a responsabilidade de curar, né? Até porque pela dificuldade que se tem hoje de conseguir UTI em Cuiabá, né? Nós estamos com alguns pacientes entubados, e as pessoas, por exemplo, os fisioterapeutas, médicos e enfermeiros, os técnicos, eles têm um papel fundamental. É um momento de muita gravidade, e esses casos de UTI, os municípios não têm o costume de trabalhar com casos graves de UTI, apesar de perceber que a nossa equipe tem salvado muitas vidas. A nossa preocupação nesse momento é dar melhores condições de trabalho para toda a nossa equipe. Nós sabemos com certeza que uma equipe bem treinada, ela tem os resultados na vida das pessoas muito melhor, e é com essa preocupação que nós estamos buscando trazer os melhores profissionais possíveis que estamos encontrando. Claro, tivemos aí o apoio da doutora Ludmila, o apoio do Dr. Gilmar Mendes, que ele é sempre preocupado com o nosso município Diamantino, e isso facilitou um pouco para que a gente conseguisse trazer essas palestras, esses treinamentos com pessoal de renome nacional. Então, essa live, acho que ela é bastante técnica, talvez algumas pessoas, né, possam ter compreendido, outras não, mas o que importa nesse momento é mostrar para a sociedade que esse governo municipal está preocupado com essa situação e tem enfrentado de todas as formas, né? Nós saímos agora de uma ala Covid, que tínhamos um quantitativo pequeno de leitos, e estamos ampliando esses leitos, transformamos nosso pronto atendimento em ala Covid, justamente para poder dar maior conforto e conseguir atender esse número que está cada vez mais crescente, e dar maior conforto tanto para as pessoas que são acometidas da doença, como também para os nossos profissionais. Então, nós fizemos esse esforço, estamos montando leitos semi-UTI dentro da própria unidade. Nossos profissionais estão indo treinar na UTI, já foram treinar na UTI hoje em Cuiabá, por exemplo, os fisioterapeutas. E nós estamos correndo contra o tempo, tentando dar o melhor possível para nossos profissionais, no sentido de isso seja retribuído principalmente com o melhor atendimento para a nossa população. Porque hoje tudo que nos importa, o foco de toda a prefeitura, de todas as secretarias e da prefeitura é salvar vidas. Salvar vidas a qualquer preço. Estamos enfrentando algumas dificuldades ainda, e teremos outras, com aquisições de insumos, aquisições de medicamentos, porque alguns fornecedores já não têm mais para entregar. É triste dizer isso, mas, porque tudo indica, nós teremos o mês de abril mais triste da nossa história.
Diamantino, infelizmente, também passará por essa triste realidade, né? Já está passando e o mês de abril promete ser muito pior em todos os sentidos. Primeiro, pela escassez de material que nós já estamos tendo, a dificuldade de aquisição. Primeiro, porque nós temos uma curva, a curva está crescente, a curva nossa de contaminação semanal, ela está simplesmente crescendo, ela não chegou ainda no platô para ela começar a reduzir. E isso significa que por algumas semanas nós ainda teremos essa situação de pandemia e de pico muito alto de internação e de casos graves. Hoje nós percebemos que os pacientes COVID, os casos estão se agravando muito precoce. No 5º dia nós já temos paciente já grave, antes demorava 7 ou 8 dias, hoje no 5º dia já temos bastante histórias aí de pacientes que estão com a situação de saúde bastante agravada. E o município de Diamantino está pronta uma ala nova para poder atender as consultas, e agora nós estamos em busca de contratar profissionais médicos, que não está sendo fácil também encontrar no mercado esses profissionais. Adquirimos esses testes rápidos, de forma para sair mais rápido possível o resultado dos exames. Aumentamos o número de médicos no pronto atendimento, nós ficamos um tempo com um único médico, 24 horas, e tem dias que, dependendo da demanda, nós temos aí 2, 3, 4 médicos já, e não estão dando conta de toda a demanda no tempo que a gente gostaria. Não tem mais, porque tem dificuldade mesmo de conseguir esse profissional no mercado. Hoje, infelizmente, nós temos uma equipe de saúde que, apesar de ter sido vacinada, grande parte dela, mas nós temos vários profissionais de saúde hoje contaminados. Hoje nós estamos com a unidade do bairro Pedregal, com a médica com suspeita de Covid. No bairro Bom Jesus, nós temos os profissionais, enfermeiro, técnico, odontólogos, todos estão contaminados com Covid. E isso, a dificuldade vai aumentando, porque vai diminuindo o acesso para os pacientes. E é nesse sentido que a gente faz esse apelo, que todo esforço que a administração está fazendo, no sentido de garantir esses medicamentos, de garantir compra de oxigênio, de garantir compra de equipamento, fazendo leite semi-UTI, de treinar, capacitar os nossos profissionais para dar a melhor qualidade nesse atendimento. Tudo isso não faz sentido se a população não colaborar e não fazer a sua parte. Hoje a escolha é essa: ou você fica em casa e você se cuida, protege os seus familiares, ou, infelizmente, a tendência é, daqui a pouco, a gente está perdendo mais vidas e mais vidas. Não é brincadeira, a situação aqui é mais grave do que vocês possam imaginar, e ficará mais grave ainda no mês de abril, pelo que tudo indica, aí na questão da epidemiológica, os estudos mostram que a gravidade, que essa situação pode piorar. A pandemia não tem tempo para acabar. Vai terminar com essa vacinação. A partir do momento que a gente tiver toda a população imunizada, isso vai lá até para o final do ano, provavelmente. Enquanto isso, a gente vai estar convivendo com essa pandemia. Além disso, ainda tem as outras variantes do vírus, que não tem segurança, não temos segurança se a vacina vai proteger contra essas variantes. Então, é só um alerta que a gente faz aí para a nossa sociedade, e, mais uma vez, fazer um pedido encarecidamente, que valorize todo o esforço que a gestão está fazendo, no sentido de garantir o melhor atendimento, no sentido de estar garantindo o melhor possível, fazer o melhor possível para a nossa população, que valorize isso, mas que faça a sua parte. Hoje nós temos famílias inteiras sendo contaminadas, nós temos famílias inteiras contaminadas, as famílias estão se perdendo, né? Essa semana eu tive 2 amigos que perderam, 2 da família, a mãe morreu num dia, o filho morreu no dia do 7º dia, e assim são várias outras histórias que nós estamos vendo, muito recente. É muito complicado, a gente olha nas mídias sociais e é só luto, pêsames. Então é uma coisa muito triste. Nós estamos vivendo situação que a gente nunca imaginou viver na história. Para meus anos todos de trabalho, eu nunca imaginei passar pela situação que nós estamos passando. Então eu só quero fazer esse alerta,
a vacina está acontecendo, nós estamos vacinando a partir de 70 anos agora, os pacientes. Ainda não é suficiente, não dá para relaxar. A primeira dose da vacina por si só não resolve, né? Precisamos das outras doses também e outras pessoas imunizadas. Então, eu quero só deixar aqui um agradecimento para todos, principalmente os nossos trabalhadores, que eu chamo os heróis da linha de frente, que extremamente cansados, esgotados, mas não tem hora, eles estão à frente desse trabalho com o único intuito de salvar vidas. E eu queria fazer assim, minha homenagem a esses profissionais, meu agradecimento e pedir para eles que tenham força, porque eles precisam ter força. São pessoas que também adoecem, são pessoas que têm família e eles precisam também ter força nessa hora, e é tudo que a gente pede agora, é isso. E, em compensação, pedir para a população que recompense esses profissionais se cuidando, evitando essa contaminação. Nós estamos agora no momento de feriado, não considerem isso como festa para folga, para feriado, porque não é. É um momento de você estar na verdade, ficar o mais em casa possível, proteger o máximo possível. Não é hora de fazer visitas, não é hora. Páscoa, teremos outras Páscoas. Então, assim, eu peço encarecidamente para todo mundo, toda a população diamantinense, que segure um pouco e que isso tudo vai passar. Eu tenho certeza absoluta que isso tudo vai passar. E nós somos fortes, e aí pedir essa compreensão de todos mesmo, no sentido de nos ajudar a não correr tanto risco. E é isso, e eu quero deixar meu agradecimento e uma boa noite a todos que participaram nesse momento dessa web aula.